O MEC tem um chamado para prefeitos de 14 municípios do Ceará. A retomada de 18 obras de creches, escolas e quadras esportivas que já têm dinheiro garantido depende apenas da assinatura dos prefeitos. Acompanhe agora com o repórter Carlos Silva as cidades que precisam apresentar documentos. Agora o Carlos Silva no Alerta Geral. 14 municípios do Ceará precisam apresentar documentação para viabilizar a retomada de 18 obras ligadas à educação básica, ensino médio, educação profissionalizante, quadras esportivas e creches. A medida integra o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, lançado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e conduzido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Os municípios que precisam validar os termos de compromisso são Acaraú, Camusim, Cruz, Hererê, Itaitinga, Ibaretama, Itarema, Mauriti, Miraíma, Mombaça, Palhano, Heriutaba, Santa Quitéria e Viçosa do Ceará. Das 14 cidades, Acaraú tem pendências de documentos para 4 obras. A entrega da documentação é etapa obrigatória para formalizar a repactuação e permitir o reinício das construções com orçamento atualizado. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, reafirmou o compromisso de dar celeridade à agenda determinada pelo ministro Camilo Santana, que ao assumir o cargo, criou o pacto para destravar obras paralisadas em todo o país. No caso do Ceará, o FNDE já disponibilizou os primeiros termos de compromisso e os entes federativos têm até 30 dias após o envio para validá-los. Segundo o painel de monitoramento do pacto, o Ceará tem 275 obras com manifestação de interesse na repactuação. Dessas, 43 já foram concluídas, 22 estão em processo de retomada e 196 foram aprovadas. Entre as aprovadas, 18 aguardam apenas a validação documental para iniciar a nova etapa. Com redação do Ceará Agora, Carlos Silva. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. E aí, Marcos, bom dia aos nossos ouvintes. Olha só, a gente acompanha esse noticiário sobre obras que já têm verba garantida, que os prefeitos precisam apenas ficar atentos a esses critérios da documentação para poder finalmente assinarem os contratos. A gente até entende que muitas vezes essas obras, algumas foram herdadas de administrações passadas, às vezes indicaram, por exemplo, uma burocracia para um terreno que não estava adequado para uma determinada obra, uma creche que não estava adequada para aquilo ali, e a Caixa Econômica, que é o principal agente financiador, vai lá, questiona, pede mudança, e aí tem atraso realmente nessa documentação. Mas aí, no caso, por exemplo, são prefeituras que já estão com o dinheiro ali, como se diz, ouvindo a história, e falta apenas exatamente esse empenho dos prefeitos para agilizar essa documentação e assinar o contrato. Há casos ainda, por exemplo, de prefeituras que até já assinaram o contrato, porque existe dentro desse proposta do novo PAC aí com o FNDE, por exemplo, para retomada de obras paradas aqui no estado do Ceará. A presidente do FNDE, que é a cearense Fernanda Pacobaíba, tem lá uma cláusula chamada de cláusula suspensiva. Sabe o que é isso? É uma condição que precisa ser cumprida, tá? Cumprida para que os processos de licitação e de obras do programa possam avançar. O que significa? Que esse dispositivo dessa cláusula suspensiva, ela permite, por exemplo, que os contratos sejam assinados, mesmo que ainda existam algumas pendências. Claro, tem um prazo para que as prefeituras corram e apresentem dentro desses limites. É isso que está acontecendo. Muitos prefeitos não estão respeitando esses limites de prazos, mesmo diante dessas cláusulas, e correm risco, sim, de perder esses contratos, de perder essas obras em creches, em escolas infantis, quadras esportivas, que são importantes para o cenário da educação no Ceará. E tem um detalhe, ouvintes, e Marcos aqui que está nos acompanhando. Sabe por quê que está participando com a gente? É o seguinte, olha, essas obras, é bom que se diga, muitas delas estavam ali,
paradas. Umas estão sendo retomadas. E há a possibilidade, com esse novo PAC, de simplesmente de virem novos projetos para o estado do Ceará, principalmente para essas áreas da saúde e da educação. Então as prefeituras têm que ter uma equipe azeitada, como se diz. Tem que ter gente preparada, tem que ser técnico, tem que ter gente ali disposta a correr atrás e literalmente não deixar que esse tipo de problema, que a falta de documentação, que a agilidade da burocracia, atrapalhe a burocracia e que isso, na realidade, leve a alguns problemas futuros, como perda de obras. Ninguém quer um negócio desse. Qual é o prefeito que quer manchar o seu mandato dizendo o seguinte: olha, eu perdi aqui creche, eu perdi quadra esportiva porque não tive competência com a minha equipe para apresentar a documentação necessária. Pelo amor de Deus. Então vamos correr atrás, mostrar serviço e fazer com que a população entenda que o gestor está cumprindo e bem o seu papel. Marcos. E a população agradece, né, jornalista Beto Almeida? Sem dúvida.